Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 5. A partir do versículo 1. Aleluia. Todos acharam? Diz assim a gloriosa palavra de Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Meus amados irmãos, pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por tudo que Deus tem nos proporcionado, pelos livramentos, pela bênção do Senhor nas nossas vidas. Meus amados irmãos, acabamos de fazer uma leitura na carta do apóstolo Paulo aos romanos, aos crentes ali em Roma. E o título dessa leitura em que fizemos fala sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. O livro de Romanos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, escrito pelo apóstolo e enviado aos cristãos que estavam em Roma. Nós vamos ver que Paulo
ele havia terminado o seu trabalho no Oriente e planejava visitar Roma. Mas antes de ele ir visitar, ele agora manda esta carta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você vai ver que esta carta do apóstolo Paulo aos crentes em Roma, podemos dividir ela em várias partes. Você vai ver que fala sobre o pecado do homem, fala sobre o perdão dos pecados por intermédio de Jesus Cristo, fala da libertação do homem do pecado, fala também do passado e do presente e do futuro do povo de Israel, como também da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Fala naquilo que eu e você podemos acreditar através desta carta que Paulo agora envia aos romanos. E também esta carta, ela nos ensina como devemos nos comportar como crentes na presença do Senhor. Você vai ver que esta carta, ela foi direcionada aos crentes que moravam em Roma. Aí os irmãos podem até se perguntar, mas e o que é que eu tenho a ver com isso? É que essa carta, ela também foi endereçada para mim e para você. Porque se ela não fosse endereçada para mim e para você, não tinha lógica, irmã Rogéria, nós termos ela no cânon bíblico, nas escrituras sagradas. E Paulo, através desta carta, ele quer nos ensinar que como entrou o pecado na humanidade, e como também entrou o perdão deste pecado. E se você for lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele fala que por um homem entrou o pecado no mundo. E quem era esse homem? Adão. Mas também ele afirma dizendo que também por um homem entrou também o perdão dos pecados. E quem é esse homem? Jesus Cristo. Então Paulo, ele nos alerta aqui, ele nos dá a esperança que o pecado que eu e você cometemos, o pecado que eu e você todo dia cometemos, ele tem perdão. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é grandioso em perdoar. Então Paulo, na carta aos Romanos, ele nos ensina em que acreditar. E ele nos ensina que nós devemos acreditar em Cristo. E também ele nos ensina como nos comportar. E como devemos nos comportar? Devemos nos comportar como Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você vai ver que é uma carta endereçada a Roma. Os irmãos, na época de Roma, vivia numa idolatria, vivia no paganismo, vivia numa dificuldade para ter-se uma vida espiritual ativa e aparente para todos que viam ali. Por isso que Paulo agora se preocupa. E você vai ver que a vontade de Paulo era ir lá. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que antes de ir, Paulo manda uma carta. E naquela época, e os irmãos sabem, alguns irmãos aqui acompanharam, né, a época da carta. Hoje não existe mais isso, né? Hoje é WhatsApp, hoje é mensagem, né? Hoje é chamada de vídeo. Mas quem era da época da carta, e quando você endereçava uma carta a alguém, a carta, ela tinha um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tinha um denominador comum. Ela tinha algo a ensinar ou a indicar para alguém.
Louvado seja o nome do Senhor. E esta carta de Paulo não era diferente. Paulo queria ensinar aos novos crentes que estavam aceitando a Cristo em Roma, louvado seja o nome do Senhor, que tinha como viver o cristianismo mesmo morando dentro de Roma. Como a gente vê nos dias atuais, é muito difícil nós como crente vivermos numa sociedade em que vivemos hoje. Por quê? Porque tudo nos indica, tudo nos empurra, tudo nos leva a nos distanciarmos de Deus. E essa era a preocupação de Paulo. Paulo queria que os crentes que moravam em Roma se fortificasse em Cristo pelos seus ensinamentos através desta carta. Tanto é que o tema desta carta é, louvado seja o nome do Senhor, em quem acreditar e como se comportar naquilo que você acredita. Então, se eu acredito em Cristo, eu tenho que me comportar como cristão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o versículo-chave de todo o livro, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é aonde nós lemos, no capítulo 5 e versículo 1. Claro que a gente só não leu esse versículo, mas ele é o versículo-chave. Olha só o que diz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você fomos justificados pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Através de Jesus Cristo. E que justificação é essa? Aleluia, outrora éramos acusados, era apontado. O pecado, a Bíblia diz que o pecado, ele sempre está, aleluia, querendo nos corromper a cada dia. E agora vem a justificação de Cristo, nos mostrando que mesmo nós sendo pecador, nós temos agora uma justificação através da morte e do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então ninguém pode te apontar, ninguém pode te acusar, ninguém pode dizer, ó, fulana de tal não presta, porque ela é assim, assim, assim. Aparentemente, olhando de fora, é muito fácil acusar alguém. Mas agora vem Cristo nos justificar. E se é Jesus que nos justifica, e se você tem a consciência limpa, que você está bem com Cristo, está bem com seus irmãos, está bem com o Evangelho de Cristo, fica tranquilo. Porque quem te justifica é Deus, através de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, a nossa responsabilidade de vivermos como cristão é de cada um de nós. Eu não posso levar a minha esposa para os céus, não posso levar a minha filha, não posso levar a minha mãe, não posso levar meus irmãos. Por quê? Porque é pessoal. A luta, ela é individual. Eu luto por mim, aleluia, você luta por você, mas Cristo já morreu na cruz e já nos garantiu vitória na cruz do Calvário. A salvação, aleluia, ela é pessoal. Jesus, ele já morreu por um todo, mas você, como cristão, tem que fazer a sua parte. Eu posso aconselhar, eu posso chegar para o pastor César, eu posso chegar para o irmão Márcio e dizer, ó, é assim. Eu acho que do jeito que tu está fazendo está errado. Aconselhar é uma coisa, dar uma direção é uma coisa. Agora, salvar você, eu não consigo.
salvar o irmão Márcio, o pastor César, eu não consigo. Eu posso aconselhá-lo, eu posso direcioná-lo ao caminho da salvação, ao caminho da justificação, que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos continuar aqui vendo que havia uma preocupação muito grande do apóstolo Paulo, né? Ele diz, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz aqui, ó, pelo qual, versículo 2, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, a qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você aceitou a Cristo. Você agora está firme nesta fé. Na fé em Cristo. Não é na fé no pastor. Não é na fé na denominação. Não é na fé do irmão A, do irmão B, não. A sua fé, ela tem que estar firmada em Cristo. Por quê? Se você for olhar para o irmão Anderson, que manca de uma perna, você vai achar falha nele. Se você for olhar para alguém que talvez para você é um referencial, um dia você vai achar uma falha nele. Mas você olhando para Jesus, pode ficar tranquilo, que nele você não irá achar falha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 3 diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A tribulação produz paciência. Ninguém gosta de tribulação. Ninguém quer tribulação. Não é verdade? A gente entra numa tribulação, a gente fica já atribulado. A gente entra já com vontade de sair. Mas o que é que ela traz? Ela não traz só coisa ruim. Ela traz o ensinamento da paciência. Mas, irmão, mas para que eu quero paciência? É porque se você não tiver paciência, você vai correr da tribulação e vai negar a Cristo. Vai dar as costas para Cristo. Por quê? Porque você não aguentou a tribulação. Porque se você tivesse aguentado a tribulação, ela traria para você paciência. Aí vem mais. E a paciência, ela traz a experiência. A experiência. E a experiência traz esperança. Olha só o que a tribulação traz. A tribulação, ela traz paciência. Ela traz a experiência e ela traz a esperança. De quê? A tribulação vem, já deixa a gente atribulado, nervoso, né? Que ninguém quer, ninguém gosta. Aí ela vem, só que ela vem para nos ensinar a ter paciência, a ter experiência e a ter esperança. Por quê? Quem espera, alcança. Esperar em quê? Esperar que a tribulação passe. Porque quando ela passar, com certeza a vitória já está a caminho. Não é fácil. Não é fácil. E diz mais, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você foi atribulado, a tribulação veio, ela trouxe experiência, a tribulação trouxe o quê? Paciência. Ela trouxe experiência, ela trouxe esperança. Aí parece que quando ela trouxe essas coisas, parece
que você ficou confuso. Mas o versículo 5 diz: e a esperança não traz confusão. Por quê? Porque a bênção de Deus vem. Ela vem para tirar aquela tribulação da sua vida. E quando ela vem derramada pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se você abrir a Bíblia, no capítulo 4 do livro de Mateus, você vai ver que o diabo leva Jesus para ser tentado no deserto. Mas Jesus, ele foi tentado lá no deserto. Só que ele não morreu naquela tribulação. Lá ele adquiriu paciência. Lá ele adquiriu experiência. E lá ele teve esperança. E no final de tudo, Deus, aleluia, trouxe a vitória para o seu filho Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E conosco, meus amados irmãos, não é diferente. Deus tem cuidado de nós. Tribulação vem. Eu escutei uma vez uma pregação, e é uma realidade. O problema, o pregador disse assim, sabe qual é o problema de muitos? É que quando a tribulação vem, ele se abraça com a tribulação e não solta mais. E qual é esse abraço? Começa a murmurar, começa a reclamar, começa a dizer, Deus não me vê, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Aí com essas palavras, a pessoa está se abraçando com a tribulação e chamando ela para morar com você. Aí, meu amigo, ela não vai sair dali nunca. Por quê? Porque você está alimentando ela. Então, meus amados irmãos, na tribulação devemos buscar a presença do Senhor, estarmos firmes em Cristo Jesus, continuar a caminhada, termos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a paciência, a experiência, a esperança que não traz confusão, e no final de tudo, Cristo nos traz a vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Não é quantas vezes tu vem na igreja, não é quanto você dizima, não é quantas vezes você jejua, não é quantas vezes você ora. Não que isso não seja importante, é importante para a vida espiritual. É primordial para a vida espiritual. Mas Cristo, Ele quer de você fidelidade. Cristo, Ele quer de você constância espiritual. Porque, irmãos, nos últimos dias, nós vivemos numa época em que o povo muda de decisão do dia para a noite. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou explosivo. Hoje eu estou dando glória a Deus falando línguas estranhas, amanhã eu posso estar no mundão caindo fora. Por quê? Porque nós somos passivos disso. O ser humano, ele é muito volátil. Se ele não se firmar em Cristo, ele fica vulnerável. É por isso que nós temos que estar firmados em Cristo. Por quê? Porque se nós não firmarmos nele, nós ficaremos vulneráveis. Vulneráveis a quê? A ventania. As ventanias da vida. As tempestades da vida. E quando a gente menos esperar, estamos no mundão, reclamando, sem Cristo, murmurando e sem a presença de Deus. Mas que nós possamos estar firmes e fortes naquele que nos justifica. Amém, meus amados irmãos? Fique com esta palavra da parte de Deus. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. E eu tenho certeza que o nosso Deus é quem nos justifica. É quem nos fortalece. É quem está conosco 24 horas. Irmãos,
Se não fosse Jesus, como diz o salmista, os homens já teriam engolido vivo. Claro que isso é uma metáfora, é um exagero de linguagem. Mas, do jeito que as coisas vão, só a graça de Deus